Meus queridos, então vamos aprender hoje, a paz do Senhor Jesus para todos, aprender hoje sobre mais uma aula sobre os gentios no milênio. Esse tema milênio ele é muito vasto e como eu gosto de escatologia, eu estou bem devagarzinho me alimentando com os irmãos para nós absorvermos o máximo de informação possível a respeito do milênio. Eu queria ler com você em Mateus capítulo 25, versículo 31 até o 34, que diz assim: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, bendito do meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então, esse texto aqui diz respeito ao dia que Cristo irá julgar as nações para separar aqueles que terão direito de entrar na era milenar. Então, os gentios, alguns gentios, vai entrar neste reino milenar. E como será o convívio? Como será o gentio no reino milenar? Então, vamos ver aqui e aprender na aula de hoje algumas características, alguns princípios que os gentios irão cumprir diante do reino teocrático de Cristo. Então, meus irmãos, aquelas promessas que Deus fez a Abraão, né, e fez com ele uma aliança abraâmica lá em Gênesis 12, se você observar, Deus trouxe promessa para Abraão, dizendo que Abraão ia ser pai da grande nação, queria abençoar Abraão, engrandecer o seu nome, ele seria uma bênção. E ele disse que ia abençoar tanto Abraão, e que a partir de Abraão, do seu descendente, Deus ia alcançar todas as famílias da terra. Então, essas bênçãos aí terá cumprimento justamente na era milenar. Então, Israel, junto com os gentios que adentrarão no milênio, eles vão ter um pleno relacionamento com Deus. Então, as promessas que Deus fez a Abraão vai recair sobre Israel e também sobre as nações que irão entrar para estar no milênio. Então está aí, né? Nós não iremos ler todos os versículos, né? Mas observe que a participação dos gentios no milênio é uma promessa, é prometido nas passagens proféticas. Então, vou ler somente alguns versículos bíblicos. Então, de cada profeta, vou ler um versículo para nós ganharmos tempo. Então, em Isaías, capítulo 2, versículo 4, nós temos aí uma profecia que diz respeito à participação dos gentios no milênio. Então, Isaías 2 e 4 diz assim: E ele exercerá o seu juízo sobre as nações. Então, se Cristo vai esse juízo sobre as nações, então haverá nações no milênio. E repreenderá a muitos povos, e estes se converterão a sua espada em enxadões, a sua lança em foice. Não levantará a espada nação por nação, nem aprenderá mais a guerrear. Então está aí esse versículo bíblico que mostra aí as nações participando do milênio. Agora vamos para Ezequiel 38 e 23. Ezequiel 38 e 23 diz assim: Assim eu engrandecerei e me santificarei, me farei de conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Então, mais uma vez aí, esse texto aponta também para o Cristo restabelecer a era milenar. Miqueias agora, Miqueias capítulo de número 7 de Miqueias, versículo 17, vamos ler 16 e 17. Versículo 16: As nações o verão e envergonhar-se-ão por causa de todos o seu poder. Porão a mão sobre a boca e seus ouvidos ficarão surdos. Lamberão pó
como serpente, uns como os répteis da terra. Tremendo sairão seus encerramentos. Com pavor virá o Senhor, nosso Deus, e terão medo de ti. Então, mais uma vez aí, um versículo bíblico da palavra de Deus. Então, Zacarias também, por sua vez, ele mostra que as nações irão participar da era milenar. Então, um do ponto aí é que as nações realmente vão participar do milênio, porque há profecias bíblicas que comprovam nações no milênio. Outra verdade a respeito das nações no milênio é que as nações, os gentios, serão servos de Israel durante essa era. Então, observe que em Isaías 14, versículo de 1 a 2, diz assim: porque o Senhor se compadecerá de Jacó e ainda elegerá Israel e o porá na sua própria terra, e ajuntar-se-ão com eles os estranhos, e se achegarão à casa de Jacó. E os povos os receberão e os levarão aos seus lugares, e a casa de Israel possuirá esses povos por servos e servas na terra do Senhor, e cativarão aqueles que o cativaram, e dominarão os seus opressores. Então, mais uma vez aí, está aí uma profecia bíblica que Israel vai liderar, né? Os servos, os gentios serão servos de Israel. Então, você pode ler aí também em Isaías 49, vamos ler esse versículo, 49, 22, de Isaías 49 e 22. Diz assim a palavra do Senhor: assim diz o Senhor, eis que levantarei a mão para as nações e ante os povos arvorei a minha bandeira. Então trarão os seus filhos nos braços e as suas filhas serão levadas sobre os ombros. Versículo 3. E os reis serão os teus aios e as tuas princesas as tuas amas diante de ti. E se inclinarão com o rosto em terra e lamberão o pó dos teus pés. E saberá que eu sou o Senhor, o que os que confiam em mim não serão confundidos. Então, mais uma vez aí, mostra que os gentios serão realmente servos de Israel na era milenar. Então, observe como é que Deus vai inverter o quadro. Hoje as nações estão aí perseguindo Israel, Israel é rejeitado, aquela luta, mas chegará o dia que Israel vai ter as nações como servo a serviço de Israel. Outra verdade a respeito dos gentios no milênio é que os gentios que estiverem no milênio experimentarão a convenção antes de sua admissão. Então, observe que em Isaías 16, versículo 5 diz assim: porque o trono se firmará em benignidade, e sobre ele o tabernáculo de Davi, e se assentará em verdade um que julgue e busque juízo e se apresse a fazer justiça. Então, o rei vai se sentar e vai se fazer justiça, juízo. Mas observe que também 18, versículo 7 diz assim: naquele tempo trará um presente ao Senhor dos Exércitos, um povo alto e polido, e um povo terrível e destemido ao seu princípio. Uma nação de medidas e de vexames, cuja terra os rios dividem, o lugar do nome dos seus exércitos ao monte de Sião. Então, observe que todo esse versículo aí mostra que as nações gentílicas, ela vai ter a sua convenção, né? Ela vai se converter ao Senhor Jesus, para ter direito para entrar na era milenar. Eu queria ler Amós também. Deixa eu ver aqui Amós 9 e 12. O que é que Amós fala? Amós diz assim, ó, Deus, né, através de Amós. Eu vou ler o versículo 11. Naquele dia tornarei a levantar a tenda de Davi que caiu, e taparei as suas aberturas, e tornarei a levantar as suas ruínas, e edificarei como no dia das antiguidades, que aponta para o milênio, para que possua o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor, que faz essas coisas. Então, observe que mais uma vez está aí
esse versículo bíblico da palavra de Deus, comprovando que os gentios converterão e entrarão no milênio. E por fim, nós temos aí, né, que no milênio os gentios serão submissos, vai se submeter ao Messias. Então Isaías, Zacarias, ele profetiza isso. É por isso que Cristo lá em Mateus 25, 34, ele diz que vinde bendito o meu Pai, né? Entrai na posse do reino que está preparado desde a fundação do mundo. Mas eu queria ler Isaías 42:1, comprovando a submissão dos gentios a Cristo, ao Messias, no reino milenar. Então diz assim, ó: eis aqui o meu servo, a quem sustém o meu eleito, a quem me comprais a minha alma, e pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Então, pessoal, juízo produzirá entre os gentios. Então, os gentios vão obedecer a Cristo. 49:6 de Isaías, disse mais: pouco é que seja meu servo, para restaurar as tribos de Jacó, e tornarei a trazer os guardados de Israel. Também te dei para a luz do gentio, luz do gentio, para ser a minha salvação até a extremidade da terra. Então, este versículo aí aponta que os gentios, eles vão realmente ser submissos a Cristo. E por fim, vamos ler Zacarias, para nós encerrarmos essa aula de hoje. Zacarias capítulo 8 e o versículo de número 22, diz assim: assim virão muitos povos e poderosas nações buscar em Jerusalém o Senhor dos Exércitos e suplicar a bênção do Senhor. Versículo 23, assim diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia sucederá que pegarão 10 homens de todas as línguas, nações, pegarão sim na aula da veste de um judeu, dizendo: iremos convosco, porque temos ouvido que Deus está convosco. Então, meus irmãos, então está aí esses versículos que apontam verdadeiramente para uma obediência dos gentios a Cristo Messias. Então, com isso, comprova que os gentios eles terão participação também no milênio. Não todos, mas aqueles que foram fiel ao povo de Israel, realeza com Israel na grande tribulação, que passarão por julgamento em Mateus 25 e se adentrarão no reino milenar. Então vamos orar a Deus, pedir a Deus graça, força, ânimo e que Deus continue nos abençoando poderosamente. Pai de amor, Pai Santo Jesus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse privilégio de estar em tua presença, ensinando, falando do teu amor, das tuas grandezas e, Pai, profetizando a tua palavra. Abençoa teus servos, teus filhos, que ele possa crescer, Pai, na graça e no conhecimento, Pai de amor, Pai querido. É isso que eu te peço no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, boa aula, em nome de Jesus.